E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prova da AFA. Quais são as características, do que a prova costuma falar mais, do que cai mais na parte, obviamente, de português, né? Porque essa carinha aqui continua sendo de português, não mudou ainda para matemática, nem para física, nem para química. Sangue de Jesus tem poder. Mas nós vamos falar em relação à prova de português da AFA. Como costuma cair e suas características, ok? Quais são as matérias e como, beleza? A prova de português, no caso, todas as provas aí de todas as matérias na AFA, são 16 questões. Então, de 16 questões, a gente tem uma média aí variando entre as matérias. Mas principalmente a parte da AFA cai interpretação textual. Interpretação textual é o que vai levar a sua nota a ser uma nota muito boa. Ou seja, normalmente os alunos tendem a não querer estudar interpretação textual. Os alunos não gostam de fazer textos. Os alunos não gostam de ler. Os alunos têm preguiça de fazer questões de interpretação textual. O que vai acontecer com esses alunos que têm preguicinha de fazer interpretação textual? Aí pensa assim, vou pular aqui um pouquinho, depois eu faço. E é sempre assim, né? Vai dar ruim. Mas por que vai dar ruim? Porque a prova da AFA costuma ter de 3 até no máximo 6 textos, ok? Normalmente são 3 textos, ok? Então eu tenho um texto muito grande, um outro grande também e eu tenho um médio. Ou seja, vou ter um textão que vai ser mais da metade da folha praticamente. Então vai ser uma lacuna e meia de texto, mais uma questão ou duas daquele texto. Então, para cada texto, normalmente eu tenho de 1 a 3 questões. Então pode variar aí, ok? Claro que isso aí vai variar de ano para ano. Não tem como falar, gente, serão 3 questões de interpretação textual, com certeza. Não, meu amor, de cada texto pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Ok? Se alguém tiver surtado, pode ser mais. Mas normalmente vai de 1 a 3, ok? 1 sendo o mínimo, óbvio, se colocou um texto, não vai colocar o texto à toa. E 3 aí seria o máximo visto. Então, eu tenho muitos textos. Como que você vai fazer para mandar bem nessa parte de interpretação textual? Primeiro de tudo, a prática leva à perfeição. Então, vocês têm que estar com a leitura em dia, ok? Ah, posso ler, sei lá, Divergente? Pode, neném. Posso ler jornal? Deve. Posso ler gibi? Pode. Quanto mais você lê e quanto mais você praticar o ato da leitura, melhor vai ser. Obviamente, toda leitura não vai envolver apenas ler o texto, mas também a sua compreensão do texto. Então, se tem uma palavra, por exemplo, que você não sabe qual é o significado, então você tem que imediatamente pesquisar. De preferência, anote também, que isso vai facilitar a sua memória. Isso aí seria um parâmetro bom para vocês praticarem. Também vamos colocar aí fazer as provas, ok? Provas anteriores, provas de outros concursos. Então, se eu estou falando de AFA, você pode fazer uma prova da escola naval, uma prova da EFON, uma prova de SpaceX. Quanto mais questões, melhor vai ser, ok? Vai ter um preparo imensamente melhor. A leitura é fundamental. Essa parte de interpretação aí a gente já viu que vai ser um diferencial. Alunos que adoram, amam muito exatas. Vocês precisam ler, ok? Então parem de ficar faltando essas aulas e parem de não olhar as aulas de português, interpretação e redação. Vocês têm que prestar muita atenção nessas aulas também, ok? Vai ser fundamental para que a nota de vocês seja muito boa. Porque a gente sabe que média, gente, média... Vamos pegar a média aqui, que coisa feia, né? Vamos tirar uma nota boa. Além da parte de interpretação textual, uma coisa marcante na prova da AFA é a parte da semântica. Mas o que é semântica? Mal ou bem está envolvida com interpretação textual. E por que isso? A semântica, você tem aí um emprego de homônimos, parônimos, sinônimos, antônimos, conjunções, advérbios. Então envolve também a sua capacidade de interpretar. Ou seja, se você não pratica, mais uma vez, você não vai se dar bem também na parte de semântica. E normalmente essa parte de semântica, o uso dos conectivos, qual é o sentido que esse conectivo traz, qual é o sentido que esse advérbio está trazendo, substitua o conectivo por um outro que não perca a sua característica, que não perca o seu sentido. Ou seja, essas questões estão atreladas à interpretação e normalmente, de fato, elas caem com elementos do próprio texto.
ok? Então, eles aproveitam aquele texto, tira uma partezinha e vai lá, sublinha lá as conjunções, os conectivos, advérbios, e pede para você ou correlacionar uma lacuna com outra, ou então ver qual que você substitui por outro conectivo e dá bom, ou então que não dá bom. Tem N opções que pode cair na prova de vocês. Basta vocês entenderem que vocês precisam saber interpretação, vocês precisam ler bastante, vocês precisam praticar o uso de conectivos. Além de vocês saberem todos os sentidos que os conectivos eles podem trazer, vocês também precisam de vocabulários novos. Então, tem alguns conectivos que nós não costumamos usar tanto no dia a dia. É interessante que vocês aprendam esses novos conectivos, ok? Para agregar mais na prova de vocês. Tem também a parte de gramática, óbvio que a prova de vocês não vai ser só interpretação, e a parte de semântica. Tem a parte de gramática? Tem. Ou seja, só para fazer um parênteses aí, quem é muito bom em interpretação textual se dá muito bem lá na prova da AFA, ok? Mas quem não precisa se desesperar, basta vocês treinarem. Quem é, show, adora ler, vai se dar muito bem. Na minha época, quando eu fiz um cursinho preparatório e fiz a prova da AFA, eu sempre tive muita facilidade na parte de português. Como eu sempre gostei muito, eu sempre tive muita facilidade. Eu lembro que na prova da AFA eu só errei uma questão de português, nem lembro qual que foi a questão, mas com certeza foi alguma de gramática, mas a parte de interpretação textual foi super de boa, ok? Por facilidade. Facilidade, e como eu gostava muito, eu treinava muito, ok? É isso que normalmente acontece com a galerinha aí de exatas, que treina muito, então consequentemente vai aprender mais essa parte. Então a parte de gramática, como que vai cair? Normalmente as questões são misturadas. Quando eu falo de AFA, por exemplo, eu não posso colocar, sei lá, vamos supor, vou fazer uma apostila. Só sujeito. Tem até uma outra questão, mas vai ser difícil. Só regência. Meu amor, não rola, não tem como. Porque a prova da AFA ela é muito misturada. As questões que normalmente caem sozinhas, e somente aquela disciplina, somente aquela matéria específica, tá mais em crase e pontuação. Ok? Sujeito também, já vi. Mas esses 3 assuntos só. O restante vai ser tudo misturado. Então você vai ter a mistura de fonética, fonologia, com estrutura e formação de palavras, separação silábica, sinônimos e homônimos, já vi também isso. Então você vai ter essa mistura aí, ok? De assuntos sempre correlacionados. Essa parte acaba sendo um pouquinho mais chatinha. Então não basta você só ter, por exemplo, regência. Se regência, mas concordância mais ou menos. Então, meu amor, ferrou. Mas por que ferrou? Porque a questão vem junta, entendeu? Então, vem ali misturada. Quando não é uma questão misturada, ele vai te pedir análise morfossintática. Ou seja, ele vai te pedir tanto a morfologia quanto a sintaxe. E, normalmente, isso vai acontecer lá em verbos, pronomes, principalmente pronomes. Então, ele vai pegar o lhe, por exemplo, e vai querer que você diga qual é a morfossintaxe. Então, qual é a característica morfológica, qual é a função dele na morfologia e qual é a função dele na sintaxe. Então, na sintaxe, por exemplo, ele pode ser 3 coisas. Ele vai fazer essa brincadeirinha. Então, de qualquer forma, vai ser uma prova que você precisa de um conteúdo para gramática, ok? Então, um conteúdo não só de uma parte, mas misturando essas matérias, beleza? Resumindo, na prova de interpretação textual, eu vou ter de 3 a 6 questões, mais ou menos. Normalmente eu tenho 3 textos, então se eu tenho normalmente 3 textos, eu vou ter 3 questões para cada um. A parte de semântica acaba estando agregada na parte de interpretação textual, quando, por exemplo, ele vai pegar a parte do texto e vai pedir que você fale quais que são os conectivos, quais são os sentidos dos conectivos, qual que eu posso substituir, eu posso alterar, qual o sentido que traz, eu posso brincar aí com lacunas, ok? N situações, eu posso brincar tanto com conjunções quanto com advérbios, ok? Vou até além. Eu também poderia brincar com as orações subordinadas adverbiais ou as orações coordenadas sindéticas. Eu tenho essa mistura. Quando eu falo da parte de gramática, eu falo aí de crase, pontuação, tipos de sujeito misturado aí com verbos impessoais. Então essa parte aí seria mais sozinha.
ok? Seria uma parte mais individualizada. Mas eu também tenho muitas questões que têm as matérias aí misturadas. Eu poderia citar aí regência e concordância, que normalmente cai desse jeito, ok, gente? Então, prova da AFA é uma prova impossível em português? Não, claro que não. Nenhuma prova é impossível. Basta vocês treinarem. Interpretação textual e semântica é a chave para a AFA. Beleza, gente? Beijinho pra vocês. Até mais.